Então vamos montar o nosso esboço para a rodada 18, para terminar o primeiro turno aí do Cartola 2023. Estamos aqui para dar dicas para vocês e ajudarem vocês a mitar. Mas já chega aqui no canal, seja muito bem-vindo, deixa o seu like, se inscreva no canal para ajudar para o sucesso do canal, para que o canal possa, né, alcançar muitas pessoas e a gente possa aí estar ganhando cada vez mais visualizações, mais inscritos. Então eu preciso muito da ajuda de vocês, tá? Galera, me sigam aqui no meu Instagram, tá bom? Porque aqui eu posto muitos conteúdos e ajudo vocês aí mais ainda. E a gente fica próximo. Se vocês quiserem me perguntar alguma coisa, pode estar perguntando aí pelo direct, tá? Então me sigam aqui, link na descrição do vídeo. Eu também tenho o Twitter, tá? Então, se você tiver Twitter e puder estar me seguindo, também agradeço muito. O link do meu Twitter estará aí na descrição do vídeo. E eu converso muito aqui com vocês, tá? Muito mesmo. E posto bastante conteúdos aí interessantes para vocês poderem estar me acompanhando melhor. Na última rodada aí o time fez 99,97. Fomos muito bem, acertamos o capitão. O Eduardo aqui foi a maior decepção. Acreditei que ele poderia ir muito bem e acabou aí tirando alguns pontinhos do meu time, né? Então por isso a gente não conseguiu fazer 100, mas saltou muito pouco. Essa rodada 18 é muito difícil, mas a gente vai tentar desenrolar aqui. Começando aqui pelos nossos goleiros, o Lucas Perry eu vejo bastante interessante para essa rodada. O Cruzeiro, galera, jogando em casa, é um dos times que mais cedem para goleiros. Nos últimos 5 jogos em casa, cedeu uma média de 6,4. E o Perry vem conquistando aí, fora de casa, nos últimos 5 jogos, uma média de 7,1. Então eu vejo aqui o Perry uma alternativa muito interessante. O Everton do Palmeiras, que tem uma média de quase 6 pontos em casa, muito boa opção. O Palmeiras, que é um time que, mesmo que perca muitas vezes o SG, sofre poucos gols. O Fluminense é um time que tem um pouco de dificuldade nas últimas rodadas aí para estar fazendo gol. O Fluminense, nos últimos 5 jogos, jogando em casa, cedeu uma média de 5,9 para goleiros. E se a gente for pegar aqui defesas, olha o tanto de defesa que o Fluminense cedeu nos últimos 5 jogos em casa. 29 defesas. E o Everton vem conquistando 23. O João Paulo conseguiu fazer 5. O Cunha fez 9 defesas. O John fez 4. Temos também aqui Danilo Fernandes com 7 defesas. E o Everson com 3. Então o Everton, ótima opção. Goleiro aqui, Rafael, do São Paulo, também ótima opção. Claro, não é um goleiro que tem tantas defesas, mas o São Paulo em casa tem uma defesa muito sólida, tá? O Atlético Mineiro vem com algumas dificuldades aí. Então, o Rafael também é uma boa alternativa, se a gente for ver aqui. O Atlético Mineiro, fora de casa, nos últimos 5 jogos, cedeu aí 16 defesas. Vamos ver aqui a média de pontuação. Cedeu uma média de 4,4 nos últimos 5 jogos. O único que foi mal aqui foi o Rafael Cabral e ainda assim fez 2 defesas, tá? Então, o Rafael também muito boa opção. O João Ricardo também é bastante interessante para a rodada. Claro, a gente tem que levar em consideração que o Fortaleza está tomando gols, mas se a gente for olhar o tanto que o Goiás vem cedendo em casa, é muito ponto, 6,4. O único que foi mal aqui foi o Grando, porque o Everson fez 3 defesas, o goleiro Gabriel fez 7, o Fábio fez 7 e o goleiro Walter fez 3 defesas. Então, ótima opção também, João Ricardo. Matheus Cunha, por incrível que pareça, também vejo uma opção muito interessante para a rodada. Por incrível que pareça, o Cuiabá joga melhor fora de casa. Esse jogo eu vejo o Flamengo um pouquinho favorito. Então, se o Flamengo ali fazer um gol, o Cuiabá vai atacar e o Matheus Cunha vai ter chances aí de defesas. Se segurar o SG, aí imita demais. O goleiro aqui, Rocher, do Inter, pode ser uma alternativa legal para essa rodada. O goleiro Cleiton também vejo muito interessante, tá? Vem de 2 excelentes pontuações. Se a gente for ver o tanto que o Curitiba cede jogando em casa, vem cedendo uma média de 4,5. Não é grande coisa, porque vem tirando o SG. Mas se a gente for ver aqui defesas, tá? Vamos ver defesas. O Curitiba cedeu 19.
né, uma média legal. Os goleiros não vão mal, faz, ó, 2,50, fez aqui 11 pontos, fez 7 pontos. Aqui é porque aqui tomou, né, 3 gols, mas fez 4 defesas. E o Fábio também tomou aí 2 gols, mas fez 3 defesas. Então, o Cleiton, boa opção. O Tadeu é uma das melhores opções para a rodada. O difícil é confiar na defesa do Goiás. Mas se a gente também for ver aqui o Fortaleza, jogando como visitante, cedeu 19 defesas, cedeu uma média de 6,4. Então, Tadeu, baratinho aí. Quem quiser escalar também vale muito. E quase ninguém vai escalar, então pode ser um diferencial para defesas. O Grando aqui eu também gosto, sempre um goleiro que faz algumas defesas. O time do Bragantino cede muito, mas eu ainda não consigo confiar na defesa do Coritiba. Mas assim, se você tiver poucas cartoletas, o Gabriel vai ser um goleiro que dificilmente sai sem defesa nesse jogo. Eu acredito que ele vai garantir 4, 3 pontinhos. Finalizamos as nossas dicas de goleiros. O meu goleiro para a rodada, tendo em vista aí que tem uma pequena possibilidade de SG, o Cruzeiro cede muito, né? Em casa não consegue fazer tantos gols, então eu vou com o Lucas Perry. Uma das posições mais difíceis aqui é o técnico. Então, se a gente for dizer algumas opções, talvez aqui o Bruno Lage, mas o Cruzeiro não cede tanto. A gente indica aqui pelo momento que o Botafogo vive, por ser o líder. Então, o Bruno Lage é uma boa. O Renato Gaúcho é uma boa opção, mais pelo que o Vasco vem jogando, né? Jogando muito mal, tá muito lá embaixo na tabela, né? Um time que realmente não reage. O Grêmio é o quarto colocado, porém fora de casa não joga bem. Esse é um quesito ruim para o Renato Gaúcho, mas ainda assim é uma excelente opção. O Dorival aqui pode ser uma boa opção, mas também o Atlético Mineiro fora de casa é um dos primeiros colocados ali, não me engano, quinto colocado, jogando como visitante. Mas, levando em consideração que o São Paulo é o segundo melhor em casa, o Dorival é uma boa opção. Por último, eu vou estar indicando aqui para vocês o Renato Paiva, porque o Bahia é amplamente favorito, jogando em casa com sua torcida, muito favorito. Porém, assim, eu acho que o Bahia perde o SG. Então, os defensores perdendo o SG, isso influi no técnico. Mas eu acho que esse jogo o Bahia ganha e o técnico pode fazer 4, 5 pontinhos aí. O meu técnico aqui para a rodada, que é muito difícil, vai ser o Renato Gaúcho. E também, se você quiser estar escalando aqui o Pedro Caixinha, né, pelo momento do Bragantino, é uma boa opção. No geral, muito complicado escalar técnico na rodada 18. Laterais é também uma posição muito difícil, dificílima mesmo. O Marlon é para mim uma opção muito boa pelo que ele produz, sempre faz pontuações boas, mesmo perdendo o SG. Levar em consideração também que o Botafogo não cede nada, né? Isso dá um pouco de desânimo de escalar o Marlon, mas ainda assim, top opção pelo que ele joga. Juninho Capixaba com bastante regularidade, por isso no momento eu vou estar escalando ele, é uma rodada muito difícil aí para laterais. De Plácido também, o time do Cruzeiro vem cedendo muito ali para lateral direito, então de Plácido é uma boa opção. O Wesley, pelo que ele vem jogando também, é uma opção bem legal e diferente para a rodada. O Massal também gosto, bastante regular. E o Cruzeiro também cede ali para laterais esquerdos. Caio Paulista também, muito boa opção, gosto bastante. O Piquerez tem uma média muito legal fora de casa, eu gosto dele também para essa rodada. O René é aquele cara que tem muitos desarmes, mas não é nada ofensivo. Mas nessa rodada eu vou estar escalando o René, eu acredito que poucas pessoas vão com o SG do Inter, e eu vou estar apostando aí em pelo menos um SG do Inter para essa rodada. Estatisticamente, o Natanael é muito boa opção, porque o Bragantino cede muito ali para o lado direito, que é o lado que o Natanael joga. Para finalizar aqui as nossas dicas, vamos terminar aqui com o Reinaldo, que já tem 4 assistências e 1 gol no campeonato. O Grêmio jogando com 3 zagueiros, ele fica mais livre para atacar. E o Gilberto, que eu não vi muito dele ainda, tá? Mas é uma das melhores opções estatisticamente para essa rodada. Aqui na nossa zaga eu vejo um unânime, que é o Cuesta, tá? Eu já tô dobrando aí o Botafogo, que é um risco grande.
mas eu vejo ali goleiro, zagueiro do Botafogo muito bom para a rodada, então eu vou estar escalando sim. O Léo Pereira, o Cuiabá não cede tanto, mas o Léo Pereira é um cara que faz bastante desarmes, comete poucas faltas, mas eu acho que perde o SG nessa. O Arboleda na última rodada foi muito bem, a gente escalou ali o Beraldo, que também foi razoavelmente bem. O Arboleda tem uma bola aérea muito boa mesmo. De vez em quando ele faz muitos desarmes, tem uma média boa em casa, excelente opção. O Brits aqui do Fortaleza também pode ser boa opção, só ter cuidado para ver se ele realmente vai jogar, se ele vai voltar ali para a zaga e talvez o Tinga volte à lateral. Para a zagueira essa rodada tá também complicado. No geral é uma rodada muito difícil em todas as posições. O Vitão aqui, ou então o Nico Hernandes, eu vejo boas opções. No momento eu ainda prefiro um pouco mais o Vitão. Embora não seja tão regular, eu vejo que nessa rodada, enfrentando um dos times que mais cedem para zagueiros, é uma boa opção. E por último aqui eu vou estar indicando para vocês o Bruno Alves, talvez pensando num possível SG aí do Grêmio, que eu vejo muito arriscado. Se for para me escolher para escalar ali um zagueiro 5 cartoletas entre Vitão e Bruno Alves, eu ainda prefiro o Vitão. O meu segundo zagueiro aqui vai ser o Arboleda do São Paulo. Meio de campo, diante dos meus estudos, o Raniel é muito boa opção porque tem uma regularidade, faz muitos desarmes e o Flamengo cede muito ali no meio de campo. O Bitelo aqui que vem jogando mal, mas é uma alternativa também muito boa. O Vasco cede muito para meio campo, muito mesmo. O Gerson tem uma média de 7 pontos como visitante. É uma alternativa muito interessante porque o Arrascaeta não joga, então ele vai jogar mais avançado. O Tassiano eu vou estar escalando no momento, porque é uma opção ofensiva do Bahia. O América Mineiro sofre muitos gols, então Tassiano está no meu time nesse momento. O Ares também, sua regularidade está impressionando, o Ares boa opção. O Lucas Evangelista também estará no meu time, pelo que ele vem pontuando, um cara de muita regularidade, participa demais aí da ofensividade no time do Bragantino. Levando em consideração que o Santos cede muito para meias, o Vitor Bueno aqui pode ser uma alternativa muito interessante para essa rodada. E o meu terceiro meia, eu ainda estou muito em dúvida. Se a gente for aqui um pouco mais para baixo, já fica um pouco mais difícil encontrar um meia aí bom, né, para estar escalando. Mas tem o último aqui que custa 5 cartoletas, que é o Marcelino Moreno. Vem de 3 rodadas ruins, mas por incrível que pareça, o Bragantino cede muito para meio campo. E o Marcelino Moreno, querendo ou não, é um cara que tem regularidade. O meu terceiro meia vai ser aqui o Vila Sante, tá? Apostando aí na fragilidade do meio de campo do Vasco. No nosso ataque não pode faltar o Vitor Roque. Na última rodada ele foi mal, mas olha as pontuações que ele vinha tendo. Então é muito difícil ele ir mal novamente, muito difícil mesmo. Visitante também tem uma boa média e o Santos vem sofrendo gols demais. Então o Vitor Roque não pode faltar aí. O outro que eu também acho que não pode faltar, mesmo o Vasco não cedendo tanto para centroavante, o Luís Soares é uma boa opção. Já foi mal na última rodada, é muito difícil ele ir mal de novo, tá? Então, opção aí interessantíssima também para estar escalando no seu ataque. E para a terceira vaga, eu poderia escalar o Tiquinho, mas o Cruzeiro é um dos times que menos cedem. O Hulk que a gente foi na última rodada também poderia escalar, porque é um cara que sempre entrega pontuação. O Max Leonardo eu vejo muito interessante para essa rodada, tem uma média de 9,38 em casa, vem numa sequência boa aí de gols, de regularidade. O Atlético Paranaense em casa joga bem, porém fora cede muitos espaços para atacantes. Não é à toa que o Figueiredo jogou de centroavante em casa contra o Atlético e fez 6,40, só sofrendo faltas e finalizando. Então o Max Leonardo é excelente para essa rodada. O Pedro aqui, se for realmente jogar também, ótima opção. Se o Caleri for jogar, é ótimo, ótimo mesmo, porque o Atlético Mineiro sempre dá os seus vacilos ali, sempre toma um golzinho. Então o Caleri, ótima opção também. E para finalizar nossas dicas, o Davidson, porque o Flamengo fora de casa cede muito para atacante e o Davidson ali gosta de marcar contra o Flamengo. O Davidson que vem numa boa fase, não vamos esconder isso, vem fazendo gols, vem sendo importante para o time do Cuiabá, então é uma alternativa muito boa, uma aposta excelente.
E por último aqui o Ademir. O Ademir que é bem regular, sempre faz média básica. O América Mineiro, se eu não me engano, é a pior defesa do Campeonato Brasileiro. O Ademir aí tem aí também a favor a lei do ex, né? A lei que não falha. Mas o meu terceiro atacante será o Marcos Leonardo aí, do Santos. Escalei aqui o nosso banco com Davidson, atacante, Marcelino Moreno, meio campo, Tite, zagueiro, Reinaldo, lateral e o Everton, goleiro, no nosso banco de reservas. O nosso time está formado, eu ainda não tenho 100% de certeza quem será o meu capitão. No momento aqui o Luiz Soares, de capitão, nessa rodada, mas eu posso muito bem aqui escalar o Vitor Roque de capitão também. É isso, mais um vídeo finalizado. Obrigada por assistir esse vídeo. Que você esteja aqui novamente no próximo vídeo da rodada 19. Conto muito com sua presença e com a colaboração de todos vocês. Vamos em busca da mitada nessa última rodada do primeiro turno. Até o próximo vídeo e fui!